Meus amigos e minhas amigas, hoje é dia de Fluminense, fora de casa, na rodada do Campeonato Brasileiro, e o canal Meu Tricolor tá chegando nessa manhã para poder te atualizar com as últimas informações, vídeo completo de pré-jogo dessa partida que já se torna cada vez mais muito importante para poder a gente seguir na parte de cima da tabela e não descer em caso de mais uma derrota. Quero te convidar para juntos fazermos mais um conteúdo importante e especial para o nosso canal Meu Tricolor depois da vinheta. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner e para mim sempre uma alegria, sempre uma felicidade receber a todos vocês, estar diante da presença de todos vocês. Domingão, dia 18, céu tá lindo, sol tá maravilhoso. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais esta oportunidade, com todo carinho e com todo respeito, mandar um grande beijo especial e agradecer a tua amizade, agradecer a tua parceria com esse canal, com esse projeto que a gente tem do canal Meu Tricolor, beleza? Bom, o vídeo é o vídeo padrão de pré-jogo, mas com muitas informações especiais para todos vocês aqui, tá? E a gente trocar uma ideia para a gente poder falar o que o Fluminense de Renato Gaúcho ele precisa fazer hoje dentro de campo para poder beliscar uma vitória fora de casa. A gente sabe o quanto que é difícil, né, jogar lá no Alfredo Jaconi, ou de repente o quanto que a gente agiganta. Essa é a grande verdade, né? O Juventude, porque o nosso retrospecto jogando lá no Alfredo Jaconi é um negócio assustador, né? Eles são um gigante e a gente é o pequenininho da história. É um negócio de louco. Quando a gente vem falando aqui no canal que você tem que mostrar a tua grandeza, né? Então estufa o peito, levanta a cabeça e fala assim, ó: o grande tá aqui também, parceiro. Se vocês são fortes, a gente vai vir aqui para poder brigar por essa vitória. Então, muitas das vezes, o que falta é a atitude, é a postura, não é verdade? Mas vamos lá. Tô chegando nessa manhã com as informaçõezinhas completas. Quero pedir o teu carinho, o teu apoio, que pra gente é sempre muito importante, tá? A gente tá pertinho de chegar a 29.100 amigos e eu conto muito com o teu carinho. Deixa o teu like, que é fundamental. O like é importante demais. Se inscreva no canal, você que está me vendo e ainda não é um inscrito, tá? Verifica aí no teu telefone, no seu televisor, na sua televisão, no seu computador. Se você não tiver inscrito, clica no botãozinho inscreva-se e faça parte dessa história. Eu te convido com todo carinho, beleza? Comenta, se você quiser deixar o teu placar e arrisca aí. Acho que vale a pena, né, a gente brincar essa tentativa. E também compartilhe os nossos conteúdos. Eu peço muito o teu apoio, peço muito o seu carinho, beleza? Bom, Juventude e Fluminense, nona rodada do Campeonato Brasileiro, tá? É nessa tarde de domingo, 4 horas da tarde. Esse jogo será no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul, na casa do Juventude. A transmissão, ela fica apenas por dois veículos, né? TV Globo e a Premier, tá? Vai passar na TV Globo, televisão aberta. O retrospecto, segundo o portal Gol, são 30 jogos na história, entre Fluminense e Juventude, Juventude e Fluminense. O Fluminense tem uma pequena vantagem, porque o Juventude, né, nos últimos jogos aí, ganhou 2 jogos seguidos. Eu vou te falar aqui como é que foi essa situação. Então, são 12 vitórias do Fluminense, 8 empates e 10 derrotas do Fluminense. Ou seja, apenas 2 vitórias a mais que o Fluminense tem contra o Juventude. E eu quero te trazer aqui um retrospecto recente, que foi do ano passado, que como foi difícil, cara, vencer o Juventude. A gente vai enfrentar o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, sai na frente com um golaço de Arias, né? Um cruzamento perfeito de Serna, quem não lembra desse lance? E o Arias, ó, escora, golaço, 1-0, dentro da casa do Juventude. Só que o Fluminense não consegue sustentar. Esse eu acho que tem sido o mal do Fluminense, ó, há muito tempo. Saiu na frente, sustenta, joga com qualidade para quem sabe num contra-ataque você fazer o segundo gol. Mas isso parece que é a coisa mais difícil que vem acontecendo dentro do Fluminense para poder ele sustentar quando ele sai na frente, né? É um negócio de louco. E aí cede a vitória, cede a virada para os adversários. Não foi diferente. Juventude no segundo tempo
empatou e virou o jogo, coisa rápida. Perdemos no Campeonato Brasileiro no Alfredo Jaconi o ano passado. Aí no Maracanã, o Fluminense dá um mole. Sai ganhando de 1-0, gol do Marcelo de pênalti, lembra? Só que o Fábio, infelizmente nesse dia, ele deu uma entregada horrível no pé do Jadson, que jogou no Fluminense e aí empatou em 1-1. Então, pelo Campeonato Brasileiro ano passado, a gente perdeu para o Juventude e empatou com o Juventude. Então, 4 pontos ficaram com o Juventude e a gente só 1 ponto. De 6 pontos, a gente ficou com 1, o Juventude ficou com 4. E aí a gente teve a oportunidade da revanche. Aonde, Fag? Copa do Brasil. A gente vai enfrentar o Juventude nas oitavas de final, no Alfredo Jaconi, e abre o placar. Uma jogada linda, bem trabalhada, Nonato cruzou e Lima empurrou pro gol. 1-0 Fluminense. Show de bola. Vamos embora trabalhar para poder a gente fazer a vitória. Juventude faz 1, faz 2, faz 3 e basicamente a gente fala assim, ó, Fluminense está eliminado da Copa do Brasil. Aí no finalzinho da partida, um cruzamento de Guga, se eu não estou enganado, né? Acha o Thiago Santos entrando no segundo pau, livre, a marcação do Juventude falha e o Thiago Santos de cabeça faz o gol, se eu não estou enganado, até o único gol do Thiago Santos com a camisa do Fluminense. Aquele gol ali deu sobrevida ao nosso Fluminense para poder buscar o resultado no Maracanã, pela Copa do Brasil ano passado. Aí no Maracanã o Fluminense tropeça diante do Juventude, sai perdendo de 2-0, se eu não estou enganado, e aí busca só o empate, não consegue devolver o placar 3-2 para que a gente pudesse ir para o pênalti e muito menos se classificar às oitavas. Juventude elimina o Fluminense nas oitavas de final de 2024. Meu irmão, é um gigante. É um gigante que quando o Fluminense olha aquelas cores verde e branca, eu não sei o que acontece. Então a gente precisa, sabe, ter postura de time grande, ter atitude para poder a gente enfrentar o Juventude hoje no Alfredo Jaconi fora de casa e vencer lá. Deixa eu passar para vocês aqui que ontem já iniciou o Campeonato Brasileiro com 3 jogos, tá? Foram 3 vitórias, vitória do Ceará em cima do Sport, 2-0, que passou o nosso Fluminense, né? Vasco 3-0 no Fortaleza e o São Paulo venceu o Grêmio por 2-1. O que acontece? Tô botando a classificação aqui na tela para vocês. Com a vitória do Ceará foi a 15 e o Fluminense ficou a 13 pontos, joga hoje, né? Então o Fluminense baixou uma posição, tá em 6º lugar. A gente precisa batalhar para vencer, para poder tomar pelo menos a 5ª posição de volta do Ceará e ficar na parte de cima da tabela. A gente não pode bobear. A gente começou relativamente bem e não pode vacilar agora. E eu tava pensando aqui em que jogo que o Fluminense pode se inspirar para poder buscar uma vitória hoje contra o Juventude. Recentemente, a gente jogou na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, e vencemos fora de casa. Uma partida muito consistente, 2-0. Então por que o Fluminense não pode pegar esse jogo como exemplo e aplicar ele hoje contra o Juventude? Então eu estava pensando nessa partida e espero que o Fluminense faça um jogo consistente, coletivamente, e que faça as melhores escolhas para poder vencer o Juventude lá no Alfredo Jaconi. Juventude que está em 18º dentro da zona do rebaixamento com 7 pontos. O Vasco também estava na zona do rebaixamento, meteu 3-0 no Fortaleza, saiu, já está em 11º. O Juventude, né, não pode mais uma vez sair lá de baixo lá, o Fluminense não pode ressuscitar o Juventude para poder sair da zona do rebaixamento, o Fluminense não pode bobear. E aí, meu irmão, a vitória hoje, ela se torna fundamental para poder a gente seguir na parte de cima da tabela, beleza? E pelo menos recuperar a nossa posição perdida. Deixa eu trazer para vocês aqui agora a provável escalação do nosso Fluminense. Vou falar para vocês aqui de lesionados, quem tá fora, tá? Mas também tem um retorno, tá? Nesse jogo contra o Juventude. Campinho na tela para todos vocês para o provável Fluminense. Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Thiago Silva de volta na zaga, ao lado de Freitas. E na esquerda, Gabriel Fuentes. No meio, o primeiro volante, Martinelli, Nonato de segundo homem de meio de campo e Paulo Henrique Ganso, o nosso maestro ali do meio de campo. Com Arias pela direita, Keno pela esquerda e Everaldo de centroavante, tá? Esse é o provável Fluminense para enfrentar o Juventude hoje, tá? Acredito que não vai mudar não, tá? A gente trouxe para vocês no jogo passado contra a União Espanhola que talvez seria esse time aí, né? Só que o time entrou diferente. O Thiago Silva não jogou, jogou o Ignacio para o Thiago Silva ser poupado porque vinha de retorno contra o Atlético Mineiro, grama sintética, e foi poupado contra a União Espanhola, volta para esse jogo agora. E o Keno, ele não tinha entrado de cara contra a União Espanhola, quem entrou foi o Canóbio. Canóbio
se machucou aos 7 minutos e teve que passar por cirurgia. Acho que a cirurgia foi ontem, estava programado para ser ontem, dia 17. E Canóbio tá fora do jogo de hoje, assim como Germancano, assim como Bernal e assim como Otávio. O que eu tenho para falar para vocês sobre Fagner? Qual é a gravidade dessas lesões? Otávio e Bernal estão fora do Super Mundial de Clubes, tá bom? O Bernal volta depois do Super Mundial de Clubes para se recuperar. O Otávio, a tendência é que ele perca toda a temporada porque foi tendão de Aquiles. O Canóbio e o Germancano, eles podem sim, tá? O Cano é bem certo, voltar para o Super Mundial de Clubes. Só que o Canóbio ainda vai precisar um pouquinho mais talvez de tempo, porque uma lesão que a gente não sabe quanto tempo vai durar para poder ele estar retornando, tá? Mas tomara que Canóbio volte para poder nos ajudar lá no Super Mundial de Clubes, né? Canóbio que taticamente, né, é importante demais para o nosso time do Fluminense. E o retorno hoje fica por conta do moleque de Xerém, Riquelme Felipe, que está de volta para voltar a atuar pelo Fluminense. Ele está voltando de lesão grau 2 no joelho, né, colateral medial, e está voltando hoje para poder fortalecer o nosso elenco. Riquelme, que é um jogador de altíssimo talento, sabe? Moleque de qualidade, quebrador de linhas também. E eu tenho certeza que vai crescer muito com a camisa do nosso Fluminense, beleza? Então esse é o provável Fluminense para enfrentar o Juventude hoje, e também é um time que, na minha opinião, tem condições de buscar um resultado positivo fora de casa. O Juventude, o provável Juventude é Gustavo, Everton, Abner, Angel e Alan Ruschel, Kaique, Jadson e Mandaca, Jean Carlos, Batalha e Taliari ou Gilberto, tá? Esse é o provável time do Juventude. Falando para vocês agora a respeito de arbitragem, tá? Apita o jogo o Hilton Pereira Sampaio. A gente tem um retrospectozinho, né, bacana com ele. Apitou Fluminense 2, Sport 1 no Maracanã. E no VAR vai estar o Thiago Duarte Peixoto. Cara, é uma grande questão a arbitragem do futebol brasileiro. Mas o que a gente mais pede é imparcialidade. Que eles façam o justo. Quando o juiz não vê dentro de campo, o VAR tem que chamar. Mas é umas regras que não dá para entender. Puxa a camisa do cara dentro da área, aí os caras falam assim, ó, não teve impacto. Aí você tava lá para saber se teve impacto ou não, você tá conseguindo ver. O teu olhar é biônico para poder saber se teve impacto ou não. É um negócio de louco, né? Aí quando é contra o Fluminense, parece que não, pô, teve impacto. Então, a gente vê muita parcialidade às vezes contra o nosso Fluminense. E tudo que a gente quer é imparcialidade. Não apita nem para um e nem para o outro. E que vença, né, o melhor daquela tarde quem tiver a capacidade de botar a bola para dentro do gol, tá bom? E pra gente finalizar esse vídeo e falar um pouquinho do Juventude, cara, o Juventude vem mal. Nos últimos 5 jogos do Juventude foram 4 derrotas e 1 empate. E uma derrota acachapante pro Fortaleza, 5-0. Então o Fluminense, cara, não pode bobear nessa tarde de domingo e fazer um jogo de qualidade para vencer o Juventude, mesmo na casa do Juventude. O Fluminense tem que se impor. O que falta no nosso Fluminense, no meu ver, é essa imposição, sabe? É essa postura de time grande, independente de onde for. Não teve essa postura contra o Corinthians? Por que vai jogar diferente contra qualquer outro adversário? Então, na minha opinião, tá? Quero deixar para vocês aqui agora o meu placar. Acho que o Fluminense atua bem hoje, fora de casa, e vence o Juventude por 2-1. Acho que o placar vai ficar dentro disso, tá? 2-1 fora de casa, e a gente consegue aí retomar nossa 5ª posição na tabela, chegando a 16 pontos na tabela de classificação, beleza? Quero te convidar para depois desse vídeo, depois do jogo, a gente fazer aqui, né? Vou tentar abrir uma live, tá? Não vou prometer, ainda estou preparando aqui, sabe, o nosso cenário aqui para poder trazer um vídeo de qualidade para vocês, mas se eu não vier na live, a gente vem através de vídeo, beleza? Tamo junto, um grande abraço, beijo no teu coração, saudações tricolor.